Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. O povo de Israel estava vivendo no Egito, e aqui onde Deus os resgata, onde Deus tira ele daquele ambiente, tira aquele povo, aquela nação, daquele ambiente de dor, daquele ambiente de escravidão, e muda. Ali então eles viviam debaixo de um calendário, vamos assim dizer, um calendário mundano, egípcio, onde a vida deles era definida por aquilo. De repente Deus muda a história deles, Deus muda o calendário deles. É interessante porque foi no mês, aqui se tornou o mês da libertação deles, o mês onde todas as correntes foram quebradas, todas as maldições ali foram quebradas. É como se Deus estivesse falando para eles: olha, a partir de hoje vocês começam a contar os seus dias, a partir de hoje se inicia um novo ciclo, a partir de hoje começa o seu ano. Ou seja, no ano onde você foi liberto, no ano onde as barreiras foram quebradas, no ano onde eu te libertei, neste ano, nesta data, começa de fato o seu ano. Olha aqui, a palavra aqui no original do primogênito, meses, que significa que é o primeiro, o que nasce, o que aponta primeiro. A Bíblia nos ensina na sua palavra que o primogênito na Bíblia, se vocês forem ver, ele tinha o direito ao dobro de tudo. Tudo ele tinha um dobro. Se tinha uma refeição, ele tinha o dobro da refeição. Se havia uma herança, ele havia o direito ao dobro dos demais. Ou seja, porque ele era o primogênito, ele era o quê? O primeiro. Ou seja, o primeiro tem direito ao dobro de tudo. Ou seja, havia uma unção, uma porção dobrada. Quantos creem que Deus tem uma porção dobrada nesse mês para a sua vida? Amém? Quantos creem que o que você semear, o que você plantar, o que você entregar neste mês vai ser com porção dobrada? Vai refletir, vai repercutir em todos os meses do mês de 2023. Olha aqui, o Rosh Hashanah deles, o que eles fazem? É como se fosse, imagina um arqueiro com a sua flecha. Ele está apontando aonde ele quer chegar naquele ano. Então ele tem vários rituais, eu não vou entrar nisso. Bispo Odovalho com certeza vai discorrer mais sobre isso. Mas os judeus, eles têm vários rituais para cumprir o Rosh Hashanah. É como se ele estivesse ali apontando aquela flecha, para onde eles vão atingir, aonde eles querem chegar, o que eles querem construir, o que eles querem plantar, o que eles querem colher naquele ano. Então eles entendem o valor das primícias daquele mês, eles entendem o valor que aquele mês tem. Por isso que eu creio, gente, vale a pena começar o ano virando de joelhos na igreja? Vale ou não vale? Vale a pena você já iniciar o ano numa celebração, num Sarah Conference, recebendo uma palavra profética dos nossos bispos, preletores de fora, enfim. Vale a pena começar o ano já fazendo a sua campanha, levantando o seu cartão, os seus pedidos. Vale a pena. Por que você está fazendo? Rosh Hashanah, cabeça de ano, você já está apontando para onde você vai chegar em dezembro. E há uma unção dobrada sobre o início do ano. Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. Então vale a pena demais. Os judeus, eu estava vendo um pouco sobre um dos rituais que eles fazem, esse Rosh Hashanah. Eles têm 10 dias de purificação. E a purificação deles é interessante porque é ou purificação ou os 10 dias de arrependimento, que eles chamam, um dos dois nomes. Mas assim, são 10 dias onde eles avaliam tudo na vida deles, onde eles precisam se arrepender, onde eles precisam abandonar também, deixar para trás. Ou seja, que não pode mais caminhar comigo no ano de 2023, talvez certas amizades, certos comportamentos, certas atitudes, aquilo não deve mais caminhar comigo em 2023. E esse Rosh Hashanah, culto a culto, terça a terça, campanha a campanha, Deus vai estar te mostrando, Deus vai estar te iluminando, para que você possa ver o que vai fazer parte da sua vida e o que você tem que tirar da sua vida, para que você possa viver lugares altos,
Amém? Eu creio, nós vamos viver, independente de toda e qualquer situação. Eu já falei, o governo que nos governa é o governo dos céus, não é o governo do homem. Então não é o martelo do homem que vai bater ao seu favor, é o martelo de Deus. Ele que vai dizer aonde você vai chegar. Por isso a importância do Rosh Hashanah. Você apontar, importante, estar em cada culto, fazendo campanha, cumprindo ali suas alianças, para que possa viver de fato o melhor de Deus. Eu quero continuar aqui falando sobre isso. Se nós temos muito a conquistar em 2023, eu tenho planos, tenho projetos. Nós sempre fazemos aqui na igreja o livro dos sonhos. Eu não sei quantos já fizeram o livro dos sonhos, mas ainda está em tempo. Faça o seu livro dos sonhos, porque ali você vai, mas de uma forma clarear, você vai ver o quadro, né, da sua vida, onde você quer chegar, o que precisa ser feito. E para isso existem muitas batalhas, existem muitas lutas, muitas provas, muitas decisões, escolhas. Eu estava pensando, meu Deus, que palavra eu traria para a igreja essa noite? Ao mesmo tempo, paralelamente, eu estava pensando, como que eu vou vencer as minhas batalhas? Quais são os passos que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo agir? Como deve ser o Santiago de 2023? Porque hoje, 2022, beleza, que bom, mas, entendem, passou. O que eu preciso a mais? E eu vendo aqui a história de alguns homens, eu me deparei com a história do rei Ezequias. A Bíblia nos mostra que ele foi um grande rei, um rei muito importante, um rei que inclusive restaurou muitas coisas no seu período, né, o culto, a adoração a Deus, o sacrifício, a Páscoa, enfim, ele aboliu ali a idolatria. É um rei de grande relevância na história de Israel. E tem uma passagem aqui que mostra quando ele foi entrar em guerra, como ele agiu, quais foram as suas atitudes. Eu quero que vocês me acompanhem aí. Primeiramente, 2 Crônicas 31, 20 e 21. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Diz o seguinte: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Eu falei, uau, obrigado Deus por essa palavra. Então Deus, eu buscando direção, eu falei, é isso, é o que eu quero falar com a igreja hoje. Alguns pontos em cima da história do rei Ezequias, para que possamos caminhar. Primeiramente, semear no Rosh Hashanah, apontar a flecha da nossa vida, os nossos alvos, e alcançar esses lugares altos. Primeiro ponto que nós enxergamos aqui, tá? Anota, ser fiel. Isso é básico, isso é inerente, isso é algo simples, muito ouvido na vida de um cristão, mas que muitas vezes nem sempre é tão valorizado. Isso é como você construir uma casa. Você não vai colocando um tijolo em cima do outro, você se preocupa primeiro qual vai ser a sua fundação, qual a altura que você quer da sua casa, um sobrado, enfim, quantos andares você quer, e ali você se preocupa então, qual a fundação eu preciso. E tem coisas na vida de um cristão que são fundações, e ser fiel na vida de um cristão é uma fundação. Aqui fala que em toda obra, ou seja, é como ele estivesse falando, em todo tempo, em tudo que eu colocar em tuas mãos, em tudo que chegar até você, seja fiel no pouco, seja fiel no muito, seja fiel quando estiver difícil, mas seja mais fiel ainda quando estiver na abundância. Onde muitas vezes as pessoas, acham que, não, acho que sou eu, não sei se eu devo, não sei se é assim. Seja fiel, ou seja, em todo tempo. Ele fala, em todo Judá, ou seja, em todo lugar, meu irmão.
Ali ele estava falando, em todo Judá, onde você estiver. Deus estava falando para o rei, aonde você andar, seja fiel. Em qual posição você estiver, seja mais humilde, seja do mais importante, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, aonde você estiver, com a sua família, na igreja, na escola, na faculdade, seja fiel, seja um homem, uma mulher de Deus. E aqui ele termina falando de todo o coração, ou seja, um coração íntegro. A fidelidade passa por um coração íntegro. E o que eu gosto é que ele termina esse primeiro texto que nós lemos, que e prosperou. Repita comigo, e prosperou. Não, com fé, fala, e prosperou. Agora você vai falar o seu nome, e seu nome prosperou. Vamos de novo? E Santiago prosperou. Você vai prosperar, porque você é fiel, amém? Você vai prosperar. Tenho certeza disso. E agora eu quero pular um pouquinho adiante, quero seguir 2 Crônicas 32, 1-8. Eu vou ler aqui corrido, para que depois nós venhamos falando pouco a pouco. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora das cidades, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o primeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou-se também o outro muro por fora, fortificou o milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Glória a Deus. Aí termina, o povo cobrou ânimo. Não tem problema não, pode encerrar aí. Olha aqui, meu Deus, aqui gente, aqui tem uma riqueza muito grande, porque eu penso o seguinte: se há batalhas na sua vida, você tem que se posicionar, sim ou não? Ninguém vence batalha em cima do muro. Eu tenho que decidir, ou eu me posiciono do lado de Deus, ou eu toco a minha vida com a minha própria força, com a força do meu braço. Então, qual lado você quer estar? De quem você vai se posicionar? Do lado de Deus, você vai na força do braço. Eu decidi que eu quero lutar 2023 ao lado de Deus. Eu sei que tem a minha parte a ser feita, mas eu dependo de Deus. É Deus quem define a minha vitória. Então, segundo ponto, dependa de Deus. O que eu achei interessante aqui, que no versículo 1, depois de todas essas coisas feitas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Olha aqui, a gente acha que, eu vou andar certinho, não vai me acontecer nada. Não é isso. Isso não é necessariamente a vida com Deus. Pelo contrário, ser fiel é confiar em Deus também, é saber depender de Deus. Aqui,
Deus estava ensinando esse povo: olha, vocês precisam aprender a serem fiéis. Esse mundo é um mundo de lutas, é um mundo de provações, é um mundo de batalhas. A gente tem que desfantasiar, tirar essa fantasia que vida com Deus é mar de rosas. Não é isso. Vida com Deus é lutas e batalhas e guerras. Mas você tem um Deus braço forte que luta ao teu lado. Vocês entendem a diferença? Não é fugir dos problemas, não é se omitir aos problemas. Pelo contrário, é enfrentá-los com fé. E como que eu enfrento com fé? Porque eu confio em Deus, porque eu dependo de Deus. E se eu dependo de Deus, eu sei que Deus vai agir ao meu favor. Deus está me dando uma palavra, ainda não escrevi ela, vou botar no papel, mas fala sobre atenção. Tensão. E até a frase é a seguinte: atenção gera propulsão, atenção gera crescimento. Atenção é o fator que gera crescimento na nossa vida. Se tirar a atenção da sua vida, você nunca mais vai crescer. E tem muita gente querendo fugir da tensão. Eu não gosto, é muita tensão. É tensão demais esses problemas. Não, o problema não é a tensão. A tensão é boa, mas qual é a grande questão? Eu preciso equilibrar a tensão. Como assim? Um exemplo. Eu vou falar rápido aqui, até porque eu ainda não matei a palavra, mas vou continuar aqui, que tem um pouco a ver com o que eu estou falando. Você pega um violão. Como você extrai um bom som de um violão, de um piano, que seja? Você pega aquela corda e você tensiona ela e vai esticando. Mas qual é o grande desafio? Se você deixa aquela corda frouxa, você tira a tensão dela. Eu não quero tensão, não gosto de tensão. Você tira a tensão daquela corda, ela fica frouxa e não sai som. Se você tensiona demais, aquela corda pode estourar, pode arrebentar na sua mão. Então qual é o desafio do músico? É regular, equilibrar aquela tensão para tirar dali as melhores notas. Não vamos longe, aí você começa a observar que tudo na vida passa por isso. É incrível. Tudo. Você pega coisa simples, um pneu de um carro. Ali está debaixo de uma pressão, de uma tensão. Mas se você deixa murcho, rasga o pneu. Se você enche demais, ele estoura. Você cata um buraco, ele estoura, ele explode. Então você equilibra a tensão daquele ar que está preso ali. Se você for ver nos relacionamentos, tá? Nos relacionamentos, como que um relacionamento cresce, amadurece? Quando você consegue equilibrar a tensão entre o casal. Quando eles conseguem, eles não vão, qual o erro do casal? É querer mudar um ao outro. Você tem que ser assim, não, você tem que ser desse jeito. Esquece, não vai acontecer. São diferentes, enfim. E não adianta querer mudar um ao outro, precisa equilibrar aquelas diferenças, equilibrar as tensões. Isso para tudo, gente. Um motor de um carro, um tanque de gasolina, enche um balde de gasolina e bota fogo ali, explode. Por que o carro não explode? Porque aquela combustão, ela é o quê? Equilibrada, controlada. E aquilo gera o quê? Potência, força. Aí você vai, quem é engenheiro, sabe a tensão que não estão nessas colunas aqui para sustentar todo esse peso. Mas se tira a tensão, não sustenta, cai. Se coloca muita tensão, fica muito duro. Com a movimentação trinca, racha, quebra. Quando já viram aqueles arranha-céus, aqueles vídeos do YouTube que fica balançando? Gente, aquilo dá até pânico, né? Eu vi um desse arranha-céu lá acho que em Florianópolis. Ele balançava assim, ó. Eu falei, misericórdia, eu dentro de um prédio desse. Mas o que acontece? Aquilo é calculado. Aquilo é planejado para ele fazer aquilo, porque se ele for rígido demais, ele quebra, ele trinca. Então uma tensão controlada. Se não tiver tensão, aquele prédio não sustenta. Se for muito rígido, ele quebra. Então não fuja da tensão. Não faça como Elias que escondeu na caverna. Tem muita gente fugindo da tensão. E o seu crescimento passa pelas tensões da sua vida. O dia que você aprender a equilibrar as suas tensões, você vai usar elas a favor do teu crescimento. A sua tensão vai ser hoje ela parece ser a sua inimiga. O dia que você aprender a controlá-la, a equilibrá-la,
você vai ver que ela vai se tornar a sua melhor aliada para o seu crescimento. Vamos lá, vamos continuando. Vou fazer essa palavra depois mais completinha, gente. Continuando, terceiro ponto aqui, que eu achei fantástico, versículos 3 e 4. Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Ok, olha aqui, quando você vai para Jerusalém, você vai subindo. Lá são montanhas, você vai subindo. E o povo, quando ia para Jerusalém, levar seus sacrifícios, suas ofertas, visitar a cidade, o que o rei fez, Ezequias? Ele construiu poços, fontes, durante o caminho naquela subida, porque iam famílias inteiras, animais, enfim, era cansativo. Então aquela água que eles paravam para alimentar os seus animais beberem, para eles beberem, aquilo ali revigorava suas forças, dava a ele novas forças, né? Reanimava aquele povo para eles poderem continuar a viagem e chegar até Jerusalém forte. Mas o que ele fez aqui? Foi o inverso. Ele falou: opa, eu vou deixar as fontes, o meu inimigo está vindo contra mim, eu vou manter as fontes para que ele possa se alimentar, para que ele possa se fortalecer e chegar em mim bem. Opa, negativo. O que ele fez então? Ele foi e começou a tampar aquelas fontes. O que isso nos ensina? Que é o terceiro ponto: tapar as fontes para o inimigo. Do mesmo jeito que o rei Ezequias fez, precisamos também aprender a tampar as fontes dos inimigos da sua vida, da nossa vida, esgotar aquilo que alimenta o pecado, esgotar aquilo que te enfraquece. Se você manter alimentado aquilo que te afasta de Deus, aquilo que enfraquece a sua fé, me desculpa, dificilmente você vai alcançar os lugares altos. Você tem que parar de, dar dinheiro para o mundo, para os vícios, gastar, investir o seu tempo, dar o seu ouvido, investir até as suas finanças com aquilo que você sabe que te afasta de Deus, te afasta do propósito. Se você não enfraquecer e secar as fontes que alimentam o pecado na sua vida, que alimentam aquilo que te afasta de Deus, se isso não ser sanado, o inimigo sempre vai ser forte na sua vida. O mal sempre vai ser forte. É tipo aquela historinha do cachorro bravo e do cachorro mau e do cachorro bom. E vão botar os dois para brigar. Qual que vai vencer? O que estiver melhor alimentado. O que vai vencer na sua vida? Como é que o pecado ele vence o homem? Se ele estiver bem alimentado. Enquanto eu estiver dando espaço para ele, assim como o nosso bispo fala, a quem eu dou os meus ouvidos, a quem eu empresto os meus ouvidos, eu entrego o meu coração. Nós já ouvimos ele falar muito isso. Ou seja, enquanto eu não tampar os meus ouvidos para quem está falando coisas besteiras, falando loucuras, que está querendo roubar a minha fé, que quer destruir meu casamento, que quer me afastar do propósito, enquanto eu estiver dando ouvido para essas pessoas, e hoje a gente vive num período de internet, gente. Oh Deus, sangue de Jesus tem poder, porque é uma salada de fruta. Imagina que você vai num restaurante e lá você quer comer o restaurante. Tem restaurantes hoje que tem de tudo, não tem, gente? Tem alguns restaurantes que você tem de tudo. Mas imagina, você vai no restaurante, você come churrasco, você come sushi, você come comida chinesa, você come comida peruana, você come macarronado, você vai comendo, tudo que tem ali você vai comendo. Gente, isso vai dar um revestrez. Você vai passar uma noite no trono, e não é orando. Vai dar um revestrez, assim é a nossa vida. Eu preciso tampar os meus ouvidos para as fontes que me desconectam do propósito. Se eu tenho o meu profeta que me direciona, se eu tenho o meu apóstolo que me direciona, isso é o suficiente. Só preciso de uma palavra do meu profeta para andar, caminhar e prosperar. Agora o cara quer seguir a orientação de 25 pastores, 200 apóstolos, desculpa, aquilo vai dar ruim. Então várias áreas, as nossas amizades, quem são as pessoas que eu ando, os lugares que eu frequento, eu preciso tapar os poços.
Se você frequenta um ambiente, aquele ambiente te leva a pecar, tampe esse poço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não passe mais lá, não frequente mais lá, não passe nem na porta. Muda o caminho, é o caminho da minha casa, faça o caminho mais longo, mas não passe na porta, porque aquilo vai te destruir. Ele continua, quarto ponto: restaure os muros. Aqui ele fala que ele restaurou os muros, no versículo 5, tá? Deixa eu ler aqui, não precisa projetar não. Ele fala 3 coisas que ele fez nos muros de Jerusalém que eu achei fantástico. Fantástico, é o seguinte: primeiro, ele ergueu torres. Por que é uma torre? Por que você ergue uma torre no muro? Porque a torre está mais alta, numa posição privilegiada. Então você coloca pessoas ali revezando diuturnamente, vigiando. O que é uma torre? É vigilância. Porque ele vê o problema vindo ao longe e fala: opa, aquilo ali é confusão, estou fora, não vou entrar nessa sociedade não. Opa, aquele rapaz ali, aquela moça ali, aquilo é encrenca, não vou me aproximar, não vou me relacionar. Opa, não vou fazer isso. Vocês entendem? Vigilância. Ou seja, o que está nos ensinando? Reforçar os muros. Esteja vigilante. Lá em Marcos, acho que é 14:38, fala que vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vigilância. Aí outro muro por fora, ou seja, a Bíblia fala ali no texto que nós lemos, que ele fez, já tinha um muro fortificado, ele fez um outro muro. Eu achei isso fantástico. Ou seja, ele reforçou mais ainda aquele muro. Sabe o que é isso? Não ande sozinho. Conecte-se com a tua igreja, conecte-se com a tua célula, conecte-se com o teu líder. Conecte, você tem que se conectar. Ninguém caminha nessa vida sozinho. Por isso que é bom estar conectado com as pessoas certas, com as pessoas que te amam, que querem o seu bem, que querem te ver crescer. Isso é o quê? Um muro de proteção. Gente, meu Deus, quando eu olho para trás, eu falava com os meus irmãos, eu falei, até os líderes que passaram pela minha vida, que hoje não estão mais na igreja, que enfim, descambaram aí, eles me ajudaram muito, e eu sou grato a eles por isso. Porque teve momentos na minha vida que eu ia fazer besteira, e eles estavam ali como aquele muro na frente de mim. Falou, opa, não, tu não vai fazer isso não. Não, negativo, não deixe você fazer isso, não, está errado, não é assim. Graças a Deus. E se não tivesse? E aqui ele fala que ele preparou o que? Mais armamentos para o seu povo. Preparação. Um lugar alto. O bispo Rodovalho nos ensina muito isso também. Deus abre a porta, mas se manter, entrar por essa porta, se manter, Deus abre a oportunidade. De um emprego bom, de uma vaga boa, de um projeto top. Mas se manter naquela posição é sua competência. Deus te dá a oportunidade. Deus abre essa porta, passar por ela depende de você, da sua preparação. Se eu quero crescer, qual área da minha vida eu preciso estudar mais, me preparar mais, me capacitar mais, melhorar? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Preparação. Um lugar alto, você não vai chegar lá só porque, não, fulano é tão bonzinho, tem um coração tão bom, quando tem vários ao seu lado se preparando para aquele lugar, treinando, lutando, se capacitando para assumir essa posição. Quinto ponto, deixa eu correr aqui para finalizar. Fortalecer o coração. No versículo 6, Ezequias falou ao coração do povo. Por que ele falou? Para que o povo ficasse animado. Um coração fraco, gente, não adianta ter muro, não adianta ter torre de vigia, não adianta ter muro ao redor, não adianta nada se o seu coração está fraco, se o seu coração está mole, se o seu coração está sem esperança, sem fé. Bispo, como que eu fortaleço o meu coração? Fácil. Hoje aqui nesse momento, o que você está fazendo? Fortalecendo o seu coração.
Cada culto, cada célula, cada palavra, cada unção que eu recebo, isso fortalece o meu coração. Fortalecer o coração fala daquilo que eu ouço, daquilo que eu estudo, daquilo que eu me alimento. Por isso eu volto a falar, cuidado com o que você se alimenta, porque isso pode estar desfalecendo o seu coração, trazendo dúvida, trazendo crítica, trazendo rancor, trazendo um coração dividido. O que é divisão? Duas visões. Isso tira a força. O que o rei fez? Falou-lhes ao coração. E você precisa fortalecer o seu coração. Para isso é bom. Cara, pega, meu Deus, as palavras da celebração. Eu costumo fazer isso. Ouvir de novo. Não adianta, gente, você falar que aquelas palavras da celebração você ouviu e pronto, já entendeu tudo. Não esquece, engano. Ali tem tanta riqueza, tem tanta sabedoria, tem tanta revelação profética, divina, que aquilo que você tem que ouvir 2, 3, 4, 5, 6, e você vai ver que quando você ouvir pela terceira vez, você vai falar, opa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Volta aqui nesse minuto aqui. Gente, eu não percebi que ele falou isso. Olha o que o bispo Hugo falou. Meu Deus, olha o que a bispa Lúcia comentou nisso aqui. Meu Deus, é isso que eu preciso, é disso que eu preciso. Era isso, era a resposta que eu estava procurando. Entendi, agora eu vou fazer, eu vou colocar em prática. Isso fortalece o teu coração. Agora você vai ouvir. Isso aí que você está pensando. Vai ouvir uns trem diferentes, uns trem esquisitos? Não dá, gente. Não estou entendendo o que estou dizendo. O versículo 7 e 8. Sexto ponto. Crer que Deus é maior. O que ele fala? Não se preocupe. O que está conosco é maior. É que eu aprendi. Pode estar só você e Deus, não importa. Ah, bispo, está só eu e Deus. Que bom. Você está com a maioria, você está do lado mais forte. É isso que importa na sua vida. É isso que importa. Foi o que o rei falou, gente, não preocupa com o tamanho do exército inimigo que está vindo. Não olha para as suas armas, não esquece. Para de ficar olhando para isso. Porque o que está conosco é maior. E ele fala, e ele guerreia as nossas guerras. Cara, isso é poderoso, gente. Você não tem um Deus que está ali passivo, olhando, acho que vai dar ruim, hein? Não, você está olhando para um Deus que entra na sua batalha. Por isso que eu falei do tópico 1, fidelidade. Porque isso traz Deus para dentro da sua batalha. Quando eu trago Deus para dentro da minha batalha, acabou, tudo flui. Eu quero finalizar com 2 Crônicas 32, 21 e 23. Projeta para mim, por favor. 2 Crônicas 32, 21 e 23. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, amém? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos. E lhes deu paz por todos os lados. Quantos recebem? Esse será o nosso 2023. Deus vai mandar um anjo. Deus já está mandando hoje um anjo para fevereiro, para março, para abril, para maio, para junho, até dezembro. Deus já está designando. Vai lá, anjo,
Bora, cadê os anjos? Cadê o pelotão? Cadê o pelotão de março? Vambora. Bora, cadê o batalhão de junho? Vambora. Deus está mandando os anjos à frente na sua vida para envergonhar. Seus inimigos vão voltar envergonhados com o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Feche teus olhos. Eu quero que você reflita sobre o Rosh Hashanah. É um alinhamento da tua vida com Deus. Primeira coisa que eu preciso, esse alinhamento. As minhas sementes, as minhas alianças, as minhas palavras, as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha casa, a minha família, a minha empresa, está alinhado com Deus? Será que eu coloquei tudo isso ali junto? É um alinhamento profético da nossa vida com a vontade de Deus. E esse Deus, que é braço forte, que é o Todo-Poderoso, Ele vai guerrear suas guerras. Eu achei fantástico. E Ele enviou anjos. Enquanto você está aqui orando, meu irmão, Deus está enviando os anjos agora. Deus está enviando um anjo para cada situação da sua vida. Deus está liberando anjos, está liberando poder, está liberando cura, está liberando restauração, está liberando direção. Deus está liberando, porque esta palavra vai se cumprir. Lugares altos vai se cumprir em nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.